Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Gazeta Regional. Perdi o seu áudio. Opa, agora sim, a doutora Agora sim. Retornou aqui a nossa live. Então, só para contextualizar os nossos amigos aqui de sempre da Gazeta Regional, esse é um bate-papo do Saúde em Sua Vida, que traz hoje uma entrevista com a doutora Vera Breve, que é gerente da São Miguel Saúde, a empresa que atua aqui no Alto Tietê e também na Zona Leste da capital paulista, está preocupada com esse momento e traz para você, querido internauta da Gazeta, um bate-papo sobre a Covid-19, o coronavírus. Doutora, gostaria de deixar a palavra com a senhora para que a senhora possa se apresentar, falar um pouquinho, das suas especialidades, enfim, onde a senhora atua também. Fique à vontade, doutora. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui o link com os nossos amigos do WhatsApp. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, de estar conversando com vocês. Estou muito honrada de estar aqui. Boa tarde a todos. Eu sou médica de formação, tenho de especialidade cirurgia. Dentro da cirurgia, tenho subespecialidade, e estamos aí na batalha, na luta, e no conhecimento dia a dia desse enfrentamento que está nos afrontando, que é o coronavírus, o Covid-19. Para a gente também ainda, mesmo sendo da área, é uma coisa bastante nova e a cada dia nos surpreende com a forma que ele age e atinge as pessoas. Então, para a gente também está sendo tudo muito novo, apesar de ele existir há muito tempo, mas assim, de acometimento da população entre humanos agora. Então, assim, conduta, formas terapêuticas, tudo é muito novo e a cada dia é um aprendizado para nós. Estamos na linha de frente, eu também faço não só a parte administrativa, como gerente médica, da operadora de saúde, São Miguel Saúde, que realmente, como foi notificado, nós somos da Zona Leste do Alto Tietê, mas eu também faço um assistencial em um hospital público do estado, e também fico nos gerenciamentos de leitos, inclusive agora, do Covid-19, junto à Secretaria de Saúde, Então, assim, a gente está bem linkado diretamente com essas novidades que estão nos atingindo. É verdade. Então, estou aqui para ajudar e bater um papo com vocês. É nada melhor do que quem está na linha de frente, doutora, e que convive diariamente, infelizmente, com essa doença, Então, só para contextualizar mais uma vez os amigos da Gazeta Regional, inclusive nós temos aqui já algumas saudações. O nosso amigo Jorge Quintino, aqui de Mogi das Cruzes, já deixou aqui. Bom dia, Laílson, muito obrigado pela sua presença, seu Jorge. O Cícero Barbosa, o Antônio Aribe, Rodrigo Cristiano, entre outros amigos de sempre aqui da Gazeta. Essa live, só para mais uma vez contextualizar, trata da Covid-19 e também de como se proteger, seja fisicamente e emocionalmente, num momento como esse, que, é claro, surgem outras doenças nesse contexto, doutora? E aí, a doutora Vera Breve, que já se apresentou aqui, já também trouxe esse contexto de estar na linha de frente e de ter novidades diariamente. E é justamente a pergunta que eu gostaria de fazer à senhora agora, doutora. Quais são as novidades mais recentes, A gente tem tratado desse tema quase que diariamente no site da Gazeta, mas surgem novidades todos os dias, seja no sentido, inclusive ontem, o governo federal autorizando aí a testagem nas farmácias, enfim, tem uma série de coisas, O que a gente poderia trazer como novidades nesse momento, doutora? Então, a cada dia há os comitês, que estão se reunindo,
A gente está tentando uma forma de minimizar essa situação. Digamos, tentar conter mais em mãos para a gente poder tomar uma atitude ativa. Realmente, a melhor forma para se ter um número exato, uma consistência exata de tudo isso, são as testagens, né? Obviamente que muitas das pessoas já são portadoras, né? Tratadas, curadas, né? Ou seja, já tem o seu IgM lá tratado, o seu IgG tratado, mas que tem a sorologia positiva, mas que nem sintomatologia teve, né? Foram aquelas situações frustras. Então, assim, a melhor forma para que a gente possa saber exatamente o número que temos é a testagem. Então, por isso que optou-se por expandir mais, né, essa disponibilidade à população, trazendo aí as testagens em farmácias, né, para que a população fique um pouco mais ciente. Além disso, a cada dia, novas medicações vão surgindo, como se surgiu a cloroquina, como os retrovirais, né? Então, assim, associação de ambos, ou de outros medicamentos, como antibióticos normais, associações dos retrovirais para H1N1, para se fazer a diferenciação com a vacinação antigripe, né? E a gente vem a cada dia se surpreendendo e vendo a forma do que essa virulência nos atinge, né? Sabemos agora que eles formam alteração de coagulação, né? Levando, inclusive, a fenômenos tromboembólicos cerebrais, que são os AVCs, né? Então, assim, para a gente, a cada dia é uma surpresa e a cada dia a gente vai buscando tratamentos. Obviamente que isso vem associado também com outras coisas que a gente vai acompanhando, então para a gente é uma grande surpresa diariamente. Por isso que a cada dia surgem formas de controle e alertar a população para que a gente vai se fazendo. Maravilha, doutora. Nós temos também a presença do Will Siqueira e da página PG Web, então muito obrigado pela presença de vocês e dos demais internautas. Aproveitem esse momento, se você ainda tem alguma dúvida a respeito da Covid-19, do coronavírus, esse é o momento aqui de tirar as suas dúvidas, então encaminhe pelos comentários, que já a gente pode também fazer a sua pergunta diretamente à doutora Vera Breve, da São Miguel Saúde, gerente da São Miguel Saúde, mais uma vez, então, uma empresa que atua aí no ramo de saúde, seja aqui no Alto Tietê, seja também na Zona Leste da capital paulista, me desculpe. Doutora, como a senhora bem disse, a questão das testagens nesse momento é muito importante. E aí eu gostaria de até citar aqui um caso de Mogi das Cruzes. Ontem eu participei de uma sessão de Câmara aqui da cidade, né? A cidade onde a sede da Gazeta fica localizada. E os vereadores elogiaram bastante a iniciativa da prefeitura em fazer uma pesquisa por conta própria. Então, acabou testando aí 2,5% da população e conseguiu, né, chegar ao entendimento, ter assim uma espécie de, não sei se seria para se preparar melhor, enfim, mas os testes nesse momento são fundamentais, né, doutora? Se todas as cidades, ou pelo menos aquelas que são maiores, tivessem condições nesse momento de fazer algo semelhante, seja pesquisa, enfim, seria importante também, né? Porque nós temos ouvido falar bastante dos hospitais de campanha, enfim, mas isso é para quem já está infectado. Agora, se puder agir antes, não é verdade? Isso seria importante também, né? Então, nesse caso, exatamente, isso é um consenso mundial. Todas as testagens, em maior número, seria muito importante. Por quê? Se você tem um número de testagens negativas, entra aí o que os governantes estão fazendo, isolamento social. Porque é uma forma de prevenção. Teste negativo, isolamento, prevenção.
Se você tem uma testagem positiva, hoje em dia nós já estamos reestudando a possibilidade de reinfecção. Então, se foi visto em alguns casos que pacientes positivos que já tiveram todas as sintomatologias, passaram pelo seu período de incubação, tem alguns casos que foram reinfectados. Então, aí entra a outra possibilidade de, por isso, a testagem importante para nós e manter o isolamento. Então, com maior quantidade de exames realizados, de testagens realizadas, a gente consegue dimensionar e evitar com que maior número de pessoas sejam contaminadas com a virulência. Não sei se eu respondi. Não, sim. E aí, até antes de fazer a pergunta da São Miguel Saúde, que acabou de entrar aqui na nossa live, a gente já agradece ao perfil da São Miguel, que também está conosco, está assistindo, questionando se a máscara será obrigatória. Antes da gente responder essa pergunta, doutora, eu só gostaria de finalizar essa parte das testagens, porque ontem mesmo, quando a Anvisa liberou essas testagens nas farmácias, muita gente procurou a Gazeta Regional para questionar o seguinte, mas qual será que vai ser o preço? Porque quando começou a pandemia, houve uma corrida às farmácias, seja no sentido de adquirir aí, né, o sabão líquido e principalmente o álcool em gel, né? É importante que as pessoas não façam essa corrida também às farmácias. Isso. Então, acaba tendo aí esse problema, né, do tumulto, enfim, que é algo que facilita, já está provado que facilita o contágio. Então, é importante a gente frisar isso, né, doutora? Qual que é o perfil de pessoa que deve, sim, procurar as farmácias para fazer a testagem? E aí a gente entra nessa pergunta também fundamental, que é a questão das máscaras, né? Então, não devemos fazer o que no começo todos pensaram. Acabar com os álcool gels das prateleiras, sair em tumulto, corrida, nós não estamos numa maratona, né? Temos que pensar assim, desta forma. Devemos ir com calma, tá? Óbvio que se todos puderem testar, excelente. Mas vamos priorizar aqueles pacientes com as suas comorbidades, aqueles pacientes que neste momento, até o momento, não tiveram nenhuma sintomatologia, evitar com que a corrida seja brusca e, com isso, evitar o número de aglomerados, de pessoas com contato pessoais, não ter o distanciamento e, óbvio, respondendo agora, a máscara, sim, é extremamente importante neste momento, que é uma forma de prevenção. Então, para que você saia, o uso da máscara é essencial neste momento, mesmo porque ainda há estudo, estamos vendo casos de reinfecção. Então, mesmo tendo as pessoas que já tiveram o seu COVID positivo, há prevenção para aqueles que não tiveram e até mesmo para os que tiveram. Então, o uso da máscara é importante. Óbvio que se 100% da população pudesse ser testada, teríamos uma amostragem e uma condução assim mais visual, mais transparente para que a gente pudesse conduzir melhor. Mas, neste momento, temos que seguir um caminho que temos em mãos. A testagem da melhor forma, a otimização delas. Maravilha. Antes de eu fazer uma outra pergunta, doutora, a respeito das máscaras ainda, eu só gostaria de agradecer aqui as presenças também do Rogério Nagali, da página Tabuão em Foco, aqui de Mogi das Cruzes, o nosso amigo Tonheca, lá de Salesópolis, também nos assiste, o Wilson Medeiros e a Kiki, que faz uma pergunta bacana. O nome dela é Cristiane, e ela gostaria de saber como as pessoas podem se manter bem diante de tantos dias trabalhando em home office. É uma pergunta que está aqui no nosso script, né? A gente já vai chegar lá. Kiki,
Ô, Cristiane, continue conosco que a gente já vai chegar no seu tema, que também é muito importante. Afinal, se estamos diante de um isolamento social, tem muita gente trabalhando, né, em suas próprias residências, e aí é claro que tem também, não adianta a gente se preocupar somente com a Covid, porque tem outras doenças que podem surgir, né, doutora? A gente já vai chegar lá. A Maria Cléo Silva também acabou de entrar aqui na live e pergunta o seguinte: a máscara de pano feita em casa tem o mesmo efeito da máscara que é comprada nas farmácias? É justamente a pergunta que eu gostaria de fazer, doutora. Tem o mesmo efeito? Se a pessoa vai, né, fazer a sua própria máscara, qual é o tempo que ela pode utilizar? Como é que ela tem que lavar essa máscara? Enfim, quais são as diferenças dessas vendidas em farmácia e das que são feitas, seja na casa, seja na costureira, enfim. Quais são as diferenças e a eficácia de cada um desses produtos? Então, em relação às máscaras, obviamente que é uma proteção, tá? As máscaras feitas, compradas em farmácias, produzidas artesanalmente em casa, elas têm uma pequena diferença, mas a proteção é 100%. É óbvio que você não vai utilizar aquele pano que é vazado, né, que é transparente. Você tem que usar um tecido que ele não seja muito transparente não em cor, mas muito fino, que seja meio permeável, furado, né? Tem que ser um tecido composto, robusto, né? Não precisa ser um tecido grosso, mas pode ser uma malha, né? Outra coisa, essa é a diferença. Obviamente que para os profissionais de saúde, esta máscara em contato com o paciente, para o atendimento, não é o ideal. O ideal é a máscara N95, mas isso fica mais reservada para os profissionais do ramo da saúde, né, que está ali no front. Mas para a população de um modo geral, a máscara produzida pode ser feita artesanalmente em casa ou comprada na farmácia. Em relação à utilização, obviamente, toda a vez que você fez a utilização, saiu, retornou, o ideal é lavá-la. Principalmente se você tossir, se você tiver coriza, ou ficar manipulando, que não deve ser o ideal, porque a manipulação deve ser feita através das hastes que vão atrás da orelha ou que se prende no cabelo. Nunca mexê-la na frente, jamais. Por quê? Você está levando contaminação. Então, o ideal é você colocá-la, ajustá-la com as hastes atrás da orelha ou na cabeça, nunca na frente. Então, tendo coriza, tosse, imediatamente eu acho que deve ser trocada e lavada. Essa é a orientação que eu tenho que fazer. Doutora, e usá-la sempre, claro. Isso, é até uma última pergunta que eu pelo menos eu faço em relação às máscaras, né? E foi também a pergunta da São Miguel. Se a utilização desse equipamento se tornasse obrigatório, eu acredito, claro, como a senhora falou, 100% da população pudesse ser testada, nós teríamos uma amostragem muito melhor. Imagino que se todo mundo utilizasse as máscaras também seria melhor. Sim. A senhora, como médica, acredita que é o suficiente para, né, se a partir de amanhã seja obrigatório, né, mais de 200 milhões de pessoas utilizarem a máscara? É o ideal mesmo ou, enfim, qual que é a visão da senhora nesse sentido? Não, a minha visão é única. Tanto é que, assim, eu estou sem máscara porque eu estou aqui num espaço muito reservado. Mas eu saio da minha porta, da minha residência para ir até o trabalho, que eu faço assistencial também, imediatamente eu já coloco a máscara. Máscara é igual a proteção. Então, assim, 100% utilizar, excelente, teremos diminuição da contaminação. Obviamente, somente a máscara, não.
lavagem das mãos com água e sabão, passar o seu álcool, gel. Então, assim, evitar os contatos, isso não isenta, entendeu? Então, a máscara é um fator de proteção, lavagem das mãos é outro fator. Então, assim, esse conjunto de atitudes nos previne contra o Covid, tá? Não pode se deixar de nenhum item. É claro que nós não podemos embutir isso nas cabeças das pessoas, mas se pudessem fazê-las, seria excelente. Seria a mesma forma de testar todos os 100% da população. Ou seja, o ideal é que, se você, internauta, está aí no grupo de risco, se você, internauta, tem a necessidade de ir à rua, enfim, trabalhar, que você, né, tenha consciência e possa fazer a utilização aí das máscaras, como a doutora está aqui pontuando, é importante. Agora, não basta apenas a máscara, tem que ter cuidado, né, doutora? Não, tem que é aquilo que eu falo, é um conjunto de ações, né, que em conjunto a gente previne, né? Não adianta assim, você utilizar a máscara, mas deixar as suas mãos sujas, ou deixar as suas mãos sujas e utilizar a máscara, né? Então, assim, se você fizer esse conjunto, você vai ter 50%, 50% e vamos chegar aos 100%, né? Então, é um conjunto de ações. É verdade. Doutora, nós temos também as presenças aqui do Alexandre Feijó, o Chan, que é lá de Itaquaquecetuba, cidade que, inclusive, tem números aí altos de contaminados, enfim. Temos também o Jonas Afonso, que está conosco, é de Itaquá também. O Robson Moraes, que é da página Robson D. Moraes OFC, ele diz que é lá de Ferraz, e tem uma dúvida a respeito de um medicamento que para mim é novidade, eu não tinha ouvido falar ainda, heparina. Mas antes da gente falar a respeito da heparina, eu só gostaria também de agradecer as presenças do Ageu Maia Queiroz, pastor Ageu lá de Itaquá. Nós temos muitos internautas de Itaquá, viu, doutora? O Azevedo, Mota, minha esposa Fraribe também nos assiste, e o Heraldo Amaral. Bom, só para a gente, então, responder, doutora, pergunta do Robson Moraes. A heparina, a senhora acredita que também, né, é possível utilizar contra a Covid-19? Como é que está essa questão da heparina? Então, não sei se você se recorda que no começo da explanação, eu apontei que a cada dia a gente vai sabendo de alguma novidade e a gente vai estudando e aprendendo com os casos, infelizmente. E que nós observamos fenômenos tromboembólicos, né? E que, inclusive, um grande número de pacientes estão evoluindo com os AVS, que são os AVCs, os derrames cerebrais, né? Então, o que a gente observou, que esses fenômenos tromboembólicos estão bem em números grandes, né? Então, o que a gente percebeu? Que fazendo a dosagem de um exame, que a gente faz essa dimensão, eles estão extremamente alterados, né? Então, eles estão em número, digamos assim, um exemplo para que vocês possam ter esse dimensionamento. O normal é 10, mas, assim, nos pacientes com esses acometimentos, a gente tem uma questão de 1.000, de 5.000, então, assim, um valor extremamente alterado. E o que nestes casos, a gente tem feito? Usado, sim, essa medicação, que não é nova. Essa medicação é utilizada como um anticoagulante, tá? Ou seja, ela deixa os vasos mais finos, né? Digo assim, finos para que a coagulação, o sangue fica um pouquinho mais liquefeito, mais líquidos, não fica grosso, incoagulável, né? E, então, assim, a gente tem usado, sim, a heparina, porque ela age também como um anti-inflamatório e um anticoagulante. Então, nesses casos, a gente tem visualizado, sim, um efeito e um resultado bom. Então, é aquilo que eu falei.
não é só a cloroquina que está sendo utilizada, não são os retrovirais. Então, assim, a cada dia, realmente. Então, assim, é caso e casos. Então, no caso da heparina, a gente tem utilizado, sim, quando a gente tem a dimensão desses números, através dimensionado pelo exame, a gente tem utilizado, sim. Doutora, nós temos aqui uma estatística recente, né, divulgada pelo Ministério da Saúde. Até ontem, mais de 70 mil infectados no país e cerca de 5 mil mortes, um pouquinho mais em todo o país. É claro que isso não é motivo para alarmar a população, mas ao mesmo tempo é necessário que tome todos aqueles cuidados que nós já falamos aqui anteriormente. Agora, a pergunta do Robson é importante pelo seguinte também, né, doutora? Não é para sair aí procurando heparina. Não. É a medicina que quem tem que aplicar, enfim, porque senão daqui a pouco, né, acho que é importante... Não. Também, né, por isso que eu falei, que assim, a gente tem utilizado sim, quando, através desse exame, né, que nós fazemos em pacientes internados, a gente dimensiona que ele tem alteração, então sim, fazemos a utilização desta medicação. Não, essa medicação não é rotineira, inclusive ela não é vendida em farmácia, ela é de uso hospitalar, tá? Então, assim, por isso tem que ter muito critério, não é assim, utilizando somente com recomendação médica, e tem critérios para isso, porque isso pode deixar o sangue incoagulável e a pessoa pode ter um sangramento excessivo e aí não ter o COVID, mas ter uma morte súbita pelo uso dessa medicação por sangramento, por choque. Antes da gente fazer aqui a outra pergunta da Maria Cléo, só para contextualizar quem chegou agora, essa é uma live, um bate-papo com a doutora Vera Breve, que é médica gerente da São Miguel Saúde, e traz para você aqui, querido internauta, as novidades da Covid-19, né, os cuidados. Daqui a pouquinho a gente vai chegar numa parte muito bacana, que são as dicas da doutora, para a saúde mental e física também de quem está de quarentena, quem está conseguindo aí ficar em casa nesse momento, está no home office. Foi até uma pergunta aqui também pela Cristiane. A gente já vai chegar surgindo aqui, doutora, também de quem nos assiste. E a Maria Cléo pergunta o seguinte: a doutora já sabe informar se os corticoides e o cetoprofeno e ibuprofeno podem ser tomados, caso a pessoa sinta alguns sintomas de gripe ou dor nos primeiros momentos. Então, a dúvida sobre corticoides e cetoprofeno e ibuprofeno. Desculpe, aqui eu não estou habituado, trava a língua. O corticoide, né, é um esteroide, ele realmente, a gente utiliza bastante em casos de complicações pulmonares, digamos assim, né? Ele age como anti-inflamatório também. E os ibuprofeno, cetoprofeno são medicações anti-inflamatórias. Então, assim, esses medicamentos, eles têm que ser reservados, tá? Em casos de dor, a única coisa que eu acredito, neste momento, que tenha a ser feita é um anti-inflamatório não esteroide, mas um analgésico simples e comum. Tem aí a dipirona e o paracetamol. Esses medicamentos, como cetoprofeno, ibuprofeno e principalmente o corticoide, não devem ser utilizados de primeira escolha. Para que você use o corticoide, ibuprofeno e cetoprofeno, tenha que ter uma orientação médica. Não saia tomando abusadamente. Tenha uma orientação médica, porque eles têm os seus efeitos colaterais e você pode mascarar. O corticoide, principalmente, por ser um hormônio, né, ele pode abaixar a resistência e você precisar e não fazer efeito. Então, analgésico comum, como ibuprofeno, cetoprofeno e corticoide não devem ser utilizados sem orientação médica. Isso é uma coisa muito clara.
verdade. A automedicação sempre Não. é perigosa, né, doutora? Neste momento, a gente não sabe como agir ou o que esperar. Então, a gente fala sempre orientação. Agora, num caso de febre, uma dor muscular, não vai fazer efeito, o efeito não, digamos assim, mal, se você fizer uso de uma dipirona, que é um anti-inflamatório, analgésico, antitérmico, ele funciona como mais ou menos um bombril, assim, para tudo, né? E um paracetamol. Mas esses outros medicamentos devem ser feitos com orientação médica. Doutora, aproveitando aqui que a São Miguel Saúde diz o seguinte: nós da São Miguel Saúde estamos mantendo o isolamento social entre nossos colaboradores, trabalhando em home office, mas mantendo a qualidade do atendimento a todos os nossos beneficiários. E o outro comentário que eles deixam é o seguinte: e a São Miguel está com cobertura para o atendimento da Covid-19 sem carência, basta consultar um corretor e saber as condições de contratação. Olha que bacana. Então, fica aí a dica para você que nos assiste, né? A São Miguel está com esse trabalho sem carência. Só para explicar aqui, eu não sou da área médica, mas pelo que eu entendo, sem carência é quando a pessoa não precisa esperar um período, né, para começar a utilizar o plano de saúde, não é isso, doutora? Ela pode ser desde já, né? Então, assim, nos casos de a São Miguel Saúde, muito preocupada com toda a nossa situação que nós estamos passando, para que as pessoas tenham acesso, muitas vezes limitados, nos atendimentos em casos suspeitos, né? Então, a São Miguel Saúde, pensando nessa ajuda e colaboração à população e não deixá-las desassistidas, promoveu essa venda de carência zero para a utilização nos casos de Covid. Claramente, óbvio que toda a contratação, você tem um período de cumprimento de carência, isso exigido pelos órgãos regulamentadores, né? Ou é de 6 meses, ou é de 12 meses, ou é de 24 meses, isso dependendo de cada caso. No caso desse lançamento desse produto, um paciente com suspeita de Covid, obviamente, ele ia entrar num quadro de carência. Ele tem um atendimento de urgência e emergência, mas para determinadas coisas, ele ia cumprir a carência. Então, a São Miguel Saúde, pensando no bem-estar da população, dos associados, ela lançou esse plano com carência zero para acometimento de casos suspeitos ou do próprio acometimento pelo Covid. Olha que bacana. Então, fica a dica aí para quem quer se proteger mais um pouco. Basta entrar em contato com a São Miguel. Vou pedir para que a São Miguel disponibilize aqui, inclusive, os contatos, né? Telefônicos, e-mail, enfim, para que as pessoas possam também, né, querendo se proteger aí, inclusive. Um outro detalhe, né, doutora? Ontem o presidente Jair Bolsonaro afirmou aí que 70% da população, infelizmente, será atingida, infectada pelo vírus. Então, é importante que as pessoas se cuidem e tendo, né, condições, é claro, de entrar em contato com a São Miguel, não custa nada. Nesse momento é o que a gente tem discutido aí, né? Vale muito mais a vida do que qualquer outra coisa nesse momento. Exatamente. Exatamente, a São Miguel Saúde, exatamente pensando no bem-estar, né, da população, nesse momento de repercussão, de pandemia mesmo, de aflição, né, porque as pessoas ficam aflitas, não sabem como a forma que vão estar sendo conduzidas. Pensando nisso, a São Miguel Saúde lançou esse produto para todos, para que todos tenham acesso à saúde e a vida, né? Inclusive a São Miguel acabou aqui de disponibilizar o site da empresa, que é bem simples, pessoal, sãomiguelsaude.com.br. Não custa nada, entra lá, tem os contatos, né? E o telefone 011
2182 2400. Não custa nada você entrar em contato, fazer o seu orçamento e se cuidar, né? Gostaria também de agradecer aqui ao meu primo Carlos Luiz, que está nos assistindo, que inclusive é funcionário aí da área da saúde também, ele é advogado, porém trabalha lá na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e está lidando também com essa situação. Doutora, sobre aqui o outro comentário que a São Miguel fez em relação, né, aos colaboradores que estão trabalhando em home office, e aí frisando-se que está mantendo a qualidade dos atendimentos aos beneficiários e também aos futuros beneficiários, né? Doutora, gostaria que a senhora falasse um pouco, aproveitando então esse gancho, né, de quais são as maneiras das pessoas terem qualidade de vida, manterem a sua qualidade de vida, seja no home office, seja para as pessoas que tiveram aí os contratos de trabalho suspensos e que estão em quarentena, né? Como é que as pessoas podem se proteger fisicamente e emocionalmente? Quais são as principais dicas da senhora? Então, logo que começou todo esse quadro, né, da pandemia, a São Miguel Saúde, por ser uma empresa que cuida de vidas, de saúde, né, eles também, para proteção e pensando nesta qualidade, disponibilizaram para todos os seus funcionários o home office. O home office, neste momento, é o ideal para que evite esse contato para lá e para cá e proteja tanto os colaboradores quanto os seus usuários. Pensando exatamente desta forma, em saúde e qualidade, o que nós fazemos presencialmente no nosso dia a dia, nós transformamos isso via telefone, via e-mails, meios de comunicação. Em hipótese alguma, podemos deixar todos os nossos associados desassistidos. Então, qual a ferramenta que nós promovemos para que eles tenham acesso? Então, disponibilidade telefônica, disponibilidade de celular através do WhatsApp, outra ferramenta são os e-mails e o telefone. Nós ficamos disponíveis da mesma forma que estaríamos se fosse atendimento presencial. Então, a importância desse distanciamento para controle desta epidemia, dessa pandemia, é muito importante, porém, devemos pensar, sim, no atendimento, na qualidade, principalmente porque nós não podemos deixar que a qualidade caia ou que os nossos beneficiários sejam atingidos. Então, foi com essa grande preocupação que a diretoria da São Miguel Saúde deixou os seus colaboradores em home office, porém, mantendo a mesma forma de atendimento, exceto o presencial, mas transmitindo através de ferramentas a qualidade do atendimento mantido antes. Então, prezando exatamente no bem-estar dos associados para deslocamentos, a diretoria da São Miguel Saúde promoveu a implantação do home office e as outras ferramentas para atendimento. Jamais podemos deixar de ter uma qualidade e atendimento e assistência à vida para os nossos beneficiários. Verdade. É a telemedicina, né, doutora? Sim. Algo que tem também se tornado... Na verdade, essa pandemia tem mudado alguns conceitos, algumas questões culturais da população. Outros, como a gente até conversava ontem, esses conceitos vão demorar, né? Algumas questões culturais, mas em algumas situações o pessoal tem se habituado, mesmo que forçadamente, né, doutora? Não, eu acho que a rotina vai a cada dia, né? As pessoas vão se conscientizando, né? E verificando que o que está sendo feito no momento
é para benefício próprio, né? Para sustentação da nossa vida, né? Então, as rotinas, as imputações que estão sendo colocadas é para nosso benefício, né? Então, a cada dia vamos se acostumando e se tornando uma rotina na vida das pessoas. É verdade. Doutora, antes da gente finalizar, eu gostaria também de agradecer a Michele Cristine Vieira Demico, que deixou parabéns pela entrevista, Paulo Fraga, que nos assiste, a Maria Cléo, que agradeceu pelos esclarecimentos referentes aos medicamentos, enfim, ela participou bastante, e a gente também agradece, viu, Maria, pela sua disponibilidade em nos assistir. Provavelmente trocou o telejornal aí da TV pelo nosso, né? Muito obrigado. Andréa Demarco, lá da Max Doutor, de Itaquaquecetuba, clínica também bastante atuante naquela cidade, deixou aqui seu comentário, sua participação. Sensacional, é uma baita profissional. Deixou aqui um elogio para a senhora, doutora. Obrigada. E a Joana Gomes também agradeceu aqui pela entrevista esclarecedora. É isso aí, uma parceria da Gazeta com a São Miguel Saúde, que disponibilizou aí a sua gerente para falar a respeito da Covid, enfim, que, como a própria doutora colocou aqui no início da nossa live, é um assunto que tem novidades todos os dias, então, por mais que, infelizmente, seja o assunto aí que, né, tem dominado o debate público, mesmo assim é importante que você, internauta, enfim, amigo da Gazeta, possa tomar conhecimento do que está acontecendo, enfim, para que você se proteja, não é verdade? Então, muito obrigado pela presença e não deixe de compartilhar aqui essa nossa live. Doutora, só para a gente concluir, então, eu gostaria que a senhora reforçasse tudo aquilo que a São Miguel disponibiliza, por exemplo, já foi colocado aqui que tem esse plano sem carência para os pacientes da Covid, enfim, o que mais os futuros novos associados da São Miguel podem contar com a empresa no sentido da proteção. E também, é claro, para aqueles que já são beneficiários do plano de saúde. Toda assistência, né, que nós estamos disponibilizando para todos, né, o acesso a São Miguel Saúde, né, que são os meios de comunicação interna para nós, Zaps, que são os WhatsApps, os e-mails, as linhas telefônicas, o acesso à nossa rede credenciada, né, em qualquer dúvida, não fazer medicação, autogestão de medicação, na dúvida, entrar em contato conosco para que a gente possa orientar-nos a qual o caminho a seguir, né, que vocês têm que fazer. Disponibilizamos esse plano de carência zero, que eu acho que é extremamente importante neste momento, acesso às pessoas que não têm o plano, mas que neste momento vão precisar e querem entrar para a saúde na nossa família, então nós estamos de braços abertos para recebê-los, e assim, peço que comuniquem sempre a gente em qualquer intercorrência, qualquer dificuldade, para que a gente possa otimizar as ferramentas, ter melhorias de ferramentas, né, para poder colaborar com vocês. E nunca, nunca se esqueçam, a prevenção é para a saúde de todos, não é a minha, não é a sua, é a de todos. Se de uma forma geral todos se prevenirem, todos terão saúde e vida para podermos continuarmos sempre juntos. A São Miguel Saúde é uma casa que eu gosto muito, hoje em dia é uma família para mim, eu estou muito grata a essa operadora, estive em outras várias, mas essa foi uma operadora que acolhe, que vem junto, eu não sei, é uma empresa familiar, então, assim, a gente consegue ter esses laços, então, isso é muito gratificante, porque eles abraçam isso, tanto é que, pensando nessa situação, fizeram o plano carência zero para o Covid, então, assim, é uma empresa que, neste momento, preza pelos seus colaboradores e pelos seus associados e faz as medidas necessárias para
a população. Então, é uma coisa muito gratificante. Então, eu só tenho a agradecer e agradecer também a oportunidade de vocês de estar expondo aqui essas poucas palavras. É verdade, né, doutora? É até um momento um pouco complicado, porque as pessoas têm medo de que o plano não vai atender, enfim, e aqui ficou muito claro que a São Miguel quer atender não só quem já é beneficiário, mas também novos clientes, enfim, porque tem essa característica diferenciada, que é o acolhimento, é aquela situação que parece até clichê, mas que não é. É a humanização da saúde, né, doutora? Não adianta um momento como esse simplesmente falar, não vou fechar minhas portas, vou atender quem... Infelizmente já aconteceu isso em outros planos de saúde, eu não vou citar aqui o nome, mas já tem acontecido, e aí a senhora, como gerente médica da São Miguel, deixa claro aqui para todo mundo que a São Miguel está de portas abertas para quem aí quiser utilizar o trabalho da São Miguel. Gostaria também de agradecer a Cléia Cristina, entrevista maravilhosa, vasta experiência. São só elogios hoje aqui, viu, doutora? Que a senhora tenha conseguido aí trazer esclarecimentos muito importantes para o público da Gazeta. O Aldenor França e o Lio Ferreira, lá de Santa Isabel, também estão conosco. O Tony Plínio, advogado aqui de Mogi das Cruzes, por muito tempo atuou no PROCON, inclusive deu entrevista recentemente à imprensa local, falando justamente desses planos de saúde que não atendem nesse momento. Não só obrigatório, como também a São Miguel se diferencia justamente por ter condições de atender a quem já é beneficiário, mas também aos novos clientes. O Sidney Freitas também entrou agora, e a Michele deixou aqui, parabéns, Gazeta, entrevista muito esclarecedora neste momento de tantas dúvidas diante desta pandemia. Doutora Vera, uma médica muito conceituada. É isso aí, pessoal, como eu tinha falado, são só elogios, então eu agradeço muito a doutora Vera Breve, que disponibilizou aí quase 1 hora de seu tempo, né, está nesse momento na linha de frente, disponibilizou esse tempo para trazer aqui pela São Miguel Saúde, esclarecimentos tão importantes como a própria Michele elogiou. Doutora, muito obrigado, então. Eu espero a senhora para uma entrevista em breve, né, que a gente possa fazer outros bate-papos nesse sentido e deixar a Gazeta à disposição da São Miguel e também de quem aqui entrou na nossa live, contribuiu com esse nosso bate-papo. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, e eu que agradeço e continuo na mesma linha. Se previnam, utilizam as máscaras, mantenham suas mãos limpas e o isolamento social. A São Miguel também já deixou aqui um obrigado, a doutora e também a Gazeta. Nós que agradecemos, São Miguel, por disponibilizar a gerente médica da empresa para esse bate-papo. E a Maria Cléo, só para a gente concluir, orgulho grande em fazer parte do Grupo São Miguel. Temos grandes profissionais. Obrigada e abraço. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos todo mundo, então. Agradeço mais uma vez a doutora Vera Breve, a São Miguel, e você também que contribuiu com esse nosso bate-papo. Não deixe de compartilhar. E se conhecer o trabalho da Gazeta hoje, não custa nada. Deixe um joinha aí na nossa página e continue acompanhando esses bate-papos. Doutora, até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.